Olá, estudantes do sétimo ano da EJA. Eu sou o professor Anderson Diniz, de Língua Portuguesa, e vou comentar com vocês alguns assuntos que nós vamos começar a estudar. O primeiro assunto que nós vamos tratar é o hino nacional brasileiro. Eu selecionei aqui alguns trechos do hino para explicar para vocês algumas estratégias que o autor utiliza para compor o hino. Após essa explicação, nós vamos ter uma atividade que nós vamos ter a letra do hino, um vocabulário e no final algumas questões sobre o hino nacional. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a explicação e sobre essa atividade, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail andersondiniz@scseduca.com.br. Então vamos começar a explicação do hino nacional. O primeiro trecho que eu selecionei aqui foi: Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Então, se considerarmos apenas este segundo verso aqui, ele não faz muito sentido, né? É difícil entender qual é o significado desse verso aqui, ó, de amor e esperança a terra desce. Parece que está faltando algo para complementar o sentido deste verso. Então, como o hino nacional é escrito na forma de poema, cada linha é um verso desse poema. É comum na poesia que o autor, o poeta, continue um verso no próximo verso. Então, por exemplo, aqui faria sentido se, por exemplo, ficasse assim, ó: um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Então, o que o autor utilizou aqui foi a estratégia que muitos poetas utilizam, que é continuar um verso no verso seguinte. Então, o final desse verso aqui complementa o início desse outro verso aqui. É como se eles formassem um único verso. Mas, para dar o ritmo da poesia, o poeta muitas vezes é obrigado a repartir aquele verso para que o verso anterior continue no mesmo ritmo do poema. Então, essa parte aqui, a terra desce, não quer dizer que a terra está descendo. Quer dizer que desce para a terra. Então, um raio vívido de amor e de esperança desce para a terra. Então, uma outra estratégia muito comum que ocorre na poesia e que o autor do hino também utiliza é inversão da ordem das palavras. Então, em vez de dizer, por exemplo, desce a terra ou desce para a terra, ele inverteu aqui, colocando o final, que seria a terra, antes, e depois o que seria o início, que seria o verbo descer, ele colocou no final. Então, para entender o hino nacional, nós vamos precisar estar cientes de que muitas vezes a ordem das palavras está invertida. Muitas vezes o que está no final ficaria mais fácil de entender se estivesse no início, e o que está no início ficaria mais fácil de entender se estivesse no final. Mas por que o autor faz isso? É para manter o ritmo do hino. Se ele não invertesse a ordem das palavras, o ritmo do hino seria outro ritmo. Então, para que ele consiga manter sempre aquele mesmo ritmo do hino, ele vai ter que pegar uma palavra daqui, jogar para lá, uma palavra de lá e jogar para cá. Então, eu estou falando aqui sobre o autor do hino. O autor da letra é o Joaquim Osório Duque Estrada e o autor da música é Francisco Manuel da Silva. O segundo trecho que eu selecionei foi:
Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Então, o Brasil é a pátria. O autor aqui trata o Brasil como tu. Então, os verbos aqui estarão conjugados na segunda pessoa do singular, que é tu. Primeira pessoa do singular, que é a pessoa eu. E tenho segunda pessoa do singular, que é a pessoa tu. E tenho terceira pessoa do singular, que é a pessoa ele ou ela. Então, no caso do hino nacional, o Brasil é tratado na segunda pessoa do singular. O Brasil é tratado como tu. Então, quando nós vamos conjugar o verbo na segunda pessoa do singular, o correto seria dizer, por exemplo, tu és, e não tu é. O correto seria tu és. Ou então, és tu, e não é tu. Porque o é terceira pessoa do singular. E o és é segunda pessoa do singular. Então, como nós já descobrimos que o Brasil é tratado como tu, quando ele diz aqui, por exemplo, mas se ergues da justiça a clava forte, quem ergue? Tem uma pessoa aqui, tem alguém aqui que ergue. Seria o próprio tu, seria o próprio Brasil. Mas se tu ergues, está dizendo, mas se o Brasil ergue, aparece de novo uma inversão, da justiça à clava forte. Ficaria mais fácil de entender se fosse, por exemplo, a clava forte da justiça. Mas o autor inverte para manter aquele ritmo, como nós já comentamos acima. Em seguida, nós temos o texto. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Ficaria bem mais fácil de entender se fosse assim, teus risonhos, lindos campos, têm mais flores do que a terra mais garrida. Então aqui ele inverteu não só as palavras dentro do verso, como ocorre aqui em cima. O que ele fez foi colocar os próprios versos invertidos. O verso que vem antes, na verdade, ele viria depois aqui. Então ele inverteu a ordem dos versos para manter o ritmo que ele queria. E isso ocorre também logo no início do hino, que diz assim: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então aqui já tem uma inversão. As margens plácidas do Ipiranga ouviram. Esse é o significado do verso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O que significa isso? Significa que as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, o que seriam essas margens? Essas margens seriam as margens do rio Ipiranga, onde foi dado o grito de independência do Brasil. Então ele está querendo dizer que as margens ouviram, só que as margens de um rio não ouvem, porque as margens não são seres vivos, não têm essa capacidade de ouvir. Então o que o autor faz aqui é utilizar uma estratégia que é muito comum na poesia, que é dar vida a seres que não têm vida. É tratar, por exemplo, animais como se eles tivessem ações e pensamentos de pessoas, é tratar plantas como se eles tivessem ações e pensamentos de pessoas, é tratar seres que não têm vida como se eles tivessem ações e pensamentos de pessoas. Isso é muito comum em poesia. Em seguida vem de um povo heróico o brado retumbante. Então aqui vem mais uma inversão. Elas ouviram o quê? Elas ouviram o brado retumbante
de um povo heróico. Então essas palavras, né, retumbante, brado, plácidas, garrida, clava, são palavras que geralmente as pessoas não conhecem o significado. Por isso então eu coloquei aqui para vocês este vocabulário. Aí se não tiver neste vocabulário alguma palavra que você ainda não conhece, você pode pesquisar na internet o significado daquela palavra. Aí então nós vamos ter uma atividade que você pode responder no seu caderno. Primeiro, responda as questões a lápis e no final passe a caneta de tinta azul ou preta. Então todas essas questões estão relacionadas ao hino nacional. No próprio hino nacional você já encontra as respostas. A única resposta que não tem no hino nacional é esta 8 aqui, que pergunta o que é o cruzeiro. Então aí eu vou pedir para vocês que façam uma pesquisa sobre o que seria esse cruzeiro. Vou pedir para vocês pesquisarem na internet e tentarem verificar quando o autor fala aqui no hino nacional sobre o cruzeiro, o que ele estaria falando, o que ele estaria querendo dizer. O Ipiranga também, eu já comentei com vocês um pouco antes no vídeo, né? Aqui no texto do hino nacional não fala o que é o Ipiranga, mas eu também já comentei com vocês o que seria este Ipiranga. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail andersondiniz@scseduca.com.br. Então, ótimos estudos e até a próxima.